Lucas, Evangelho de Lucas, no capítulo de número 19, Evangelho de Lucas, capítulo 19. Já prepare um louvor para uma busca que a gente vai buscar, tá? Lucas, capítulo de número 19, e o versículo de número 1. Durante esse período, 7 semanas que nós estaremos aqui, cada dia nós vamos ministrar uma casa que Jesus entrou e vamos aprender algo a respeito desta casa. Lucas, capítulo 19, versículo 1. Quem encontrou, diga amém. E vamos fazer o seguinte, versículo de número 10. Versículo de número 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Diga glória a Deus. Vou ler pela segunda vez Lucas capítulo 19, versículo de número 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Eu vou ler pela terceira vez e eu quero que você repita bem alto e bem forte. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Você acredita mesmo nessa palavra? Então desocupe as tuas mãos e vamos aplaudir essa palavra. Pode aplaudir, abre a tua boca, diga glória a Deus. Diga bendito é o teu nome, Senhor. Pai querido, mais uma vez a tua palavra está sendo pregada. Que o Senhor venha falar com cada um de nós que aqui estamos, esse que está nos ouvindo aqui na Coar, esse que está nos ouvindo à distância, que o Senhor venha tocar, transformar, mudar. Envia, meu Pai, a tua palavra com poder e grande glória, em nome de Jesus. E os que são da fé, diga amém, diga graças a Deus. Amém, amados? Pode se assentar e eu preciso que você preste bastante atenção. Do versículo 1 nós vamos ler até o versículo de número 10. Depois a gente faz uma explicação. Lucas capítulo 19, versículo 1 vai dizer assim: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. E era este um chefe dos publicanos e era rico. No versículo 3, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois ele era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava, para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. Glória a Deus. E apressando-se desceu e recebeu com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois este também é filho de Abraão. E versículo 10 encerra dizendo: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia se perdido. Às vezes a pessoa ela pensa que Jesus ele veio para quem é santo já não precisa de Jesus. Assim como quem está sadio não precisa de médico, quem precisa de médico são os doentes. Assim é a pessoa falha, quem tem pecado, quem é falho, este
é que precisa do Senhor Jesus. E Zaqueu, sim, a Bíblia fala dele, que ele era um homem muito rico, cobrador de imposto, ele era publicano. E Jesus, quando ele estava passando por Jericó, tinha uma multidão, porque por onde Jesus passava, a multidão acompanhava. Fala comigo, por onde Jesus passava, uma multidão o acompanhava. E Zaqueu ouviu falar de Jesus. Zaqueu disse que ouviu alguém dizer para ele que Jesus ia passar por lá. E aí ele teve o interesse de querer conhecer Jesus, porque ele já tinha ouvido falar que Jesus curava, que Jesus transformava, que Jesus deu vista ao cego, que Jesus trouxe salvação, que Jesus trouxe a cura para quem estava enfermo. E ele coloca dentro do seu coração o desejo de conhecer Jesus. Veja comigo aqui no versículo de número 3. E procurava ver quem era Jesus e não podia, por causa da multidão, pois ele era de pequena estatura. Aqui na minha Bíblia está dizendo que ele queria ver Jesus, mas no original quer dizer que ele queria conhecer Jesus. E conhecer Jesus é uma coisa mais aprofundada, com mais intimidade. Ele não queria apenas ver Jesus, ele queria conhecer Jesus, ele queria ser amigo de Jesus, ele queria ter intimidade com o Senhor Jesus. Quem compreende, diga amém. Todos nós queremos conhecer Jesus intimamente, mas assim como Zaqueu, existem impossibilidades. Assim como Zaqueu, existem situações que impedem. Zaqueu, ele tinha 3 impossibilidades que impedia dele conhecer Jesus. E a primeira nós lemos aqui. Fala comigo, a primeira impossibilidade era a multidão. A palavra de Deus vai dizer que ele era pequeno e tinha aquela multidão. E como que aquele rapaz pequeno, como aquele homem de pequena estatura ia conseguir, entrar no meio da multidão e chegar até em Jesus? Ele tinha isso, essa impossibilidade. Ele tinha multidão, só que ele olhava e ele via a multidão, mas dentro de Zaqueu, dentro dele ardia um desejo muito grande. E qual era o desejo? Conhecer Jesus. Ele tinha um objetivo, ele tinha um alvo. E deixa eu falar uma coisa para você: ninguém segura um homem que tem objetivo, ninguém segura um homem que tem foco, ninguém segura uma mulher que tem foco, que tem objetivo, que tem alvo. Ninguém consegue segurar alguém que é determinado. Zaqueu, ele era determinado, ele viu a multidão. E nós temos umas multidões que impedem de nós nos aproximarmos e de conhecer Jesus. Existe uma multidão de humilhação, ou não acontece com você? Existe uma multidão de problemas, multidão de briga, multidão de dívida, multidão de obstáculos, multidão de pessoas, multidão de crise, multidão de gente dizendo que você não vai conseguir, multidões de palavras dizendo que você não é nada, multidão de palavras negativas para dizer que você não é ninguém. É assim ou não é, minha gente? Todos nós enfrentamos essa multidão, porque só o que mais tem é pessoas para te colocar para baixo, dizer que você não vai conseguir. Eu quero que você deixe marcado aqui, vá comigo lá em Marcos, que você vai ver aqui, que não é só homem que enfrenta a multidão, não. Em Marcos, no capítulo de número 5, e no versículo de número 24, Marcos, capítulo de número 5, versículo 24. Olha só o que diz: e foi com ele, e seguiu uma grande multidão que o apertava. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido por muitos médicos, e despedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando. Isso antes indo a pior, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou em suas vestimentas, porque ela disse: se tão somente lhe tocar, eu serei sarada. Quando ela tocou em Jesus, Jesus disse assim: quem foi que me tocou?
E os discípulos, Senhor, olha só a multidão que te cerca. E o Senhor pergunta quem te tocou, todo mundo aqui está te tocando. Todo mundo está tocando no Senhor. Aí Jesus ele vai dizer assim, não, mas essa pessoa tocou em mim de uma forma diferente. Eu quero que você preste atenção nesse mistério aqui, porque existe uma multidão de crentes, existe uma multidão na igreja, existe uma multidão de pessoas que tocam em Jesus, ora a Jesus, pede a Jesus, mas existe uma pequena parcela de pessoas que quando toca em Jesus, sai poder dele para entrar nesta pessoa. Jesus ele disse assim, essa pessoa me tocou diferente, porque na hora que ela tocou em mim, eu senti que de mim saiu poder de mim. Eu quero que você seja não aquela pessoa que pede, não aquela pessoa só que ora, mas eu quero que você seja aquela pessoa que quando toca em Jesus, o poder dele entre em você, encha você, cure você, transforme você, e você seja cheio da presença dele. Diga glória a Deus. Aí, volta lá em Lucas 19, só que agora no versículo 24. Lucas, capítulo de número 19, versículo 24 não, me desculpa. Versículo de número 2. E eis que havia ali um homem chamado, qual era o nome do homem? Qual era o nome do homem? Qual era a primeira impossibilidade dele? Multidão. Primeiro problema que ele enfrentou foi multidão. Pequeno, multidão, não ia dar para Jesus ver ele. Só que ele venceu a multidão. Ele foi lá, e a palavra de Deus vai dizer aqui que ele subiu em uma figueira brava. E aí quando ele subiu nessa figueira brava, ele chamou a atenção de Jesus. E Jesus disse assim, ô Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na sua casa. Deixa eu te falar aqui uma coisa. Ninguém tinha dito para Jesus qual era o nome de Zaqueu. A palavra de Deus não disse isso. Mas quando Zaqueu subiu naquela figueira, quando Zaqueu ele foi chamar a atenção de Jesus, enfrentando a sua multidão, enfrentando a sua impossibilidade, acontece que o próprio Senhor Jesus o chama pelo nome. Quando você enfrenta as multidões de problemas, de humilhações e de barreiras, o próprio Senhor Jesus te chama pelo teu nome e ele fala, eu vou habitar na tua casa, porque a minha atenção você já tem. Oh glória! Multidões, problemas, todos vão enfrentar. Mas existem aquelas pessoas que se entregam e existem aquelas pessoas que vão para cima com tudo. Para poder ser mais rápido, existia uma segunda impossibilidade, que era a estatura de Zaqueu. Pequeno. Ele subiu naquela árvore, fazendo uma coisa que era difícil para ele. Porque a palavra de Deus vai dizer que essa figueira era uma figueira brava. E esse termo figueira brava não é que ela tinha espinhos, nada disso, nada disso. É que ela era uma figueira, além de frondosa, ela era muito larga, muito grande. Os galhos daquela figueira se assemelhavam ao caule de muitas árvores. Então olha só a dificuldade de alguém pequeno, alguém com a estatura baixa, subir em uma árvore cujo caule é fora do padrão, uma árvore é grossa. Olha a dificuldade dele conseguir subir lá. Aí ele consegue enfrentar a sua segunda impossibilidade. Para poder eu ir mais rápido, não sei que horas eu tenho aí, filho. Não trouxe relógio. Já tenho que encerrar. A terceira impossibilidade de Zaqueu, ele era publicano. E as pessoas tinham ódio do publicano, principalmente de Zaqueu, que era o chefe. Eu quero que você veja comigo no versículo 7, Lucas capítulo 19, e o versículo de número 7.
Lucas 19, versículo 7. Por ele ser publicano, naquela época os publicanos eles eram mal vistos pela sociedade. E Zaqueu ele teve que enfrentar o preconceito. Ele andava, como ele era publicano, ele era humilhado, achincalhado por onde ele passava. Às vezes um pouco parecido com você que tem a fé em Jesus. Quem tem fé em Jesus aí? Às vezes as pessoas te criticam, te humilham, fala palavras, joga piada em você. É ou não é? Te chama de trouxa, te chama de besta. Fala que o pastor está te roubando, está te enganando. Que como é que você é tão inteligente, se deixa ser enganado por um bandido, por um criminoso, por enfim, são tantos os nomes. Esse é o nome que dá para você. Porque quando alguém xinga ou fala da tua fé, ela não está falando da tua igreja. Ela não está falando do teu pastor. Ela está falando de você. Dizendo que você não é tão inteligente assim. Dizendo que você é bobo, que você é boba. Que você se deixa ser enganado. Zaqueu, ele ouvia falar isso. Ele era xingado por ser publicano, mas ele enfrentou o preconceito. E quando Jesus foi na casa de Zaqueu, olha só o que é que as pessoas falavam no versículo de número 7. E vendo todos isso, murmuravam dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Esse daí é Jesus, que se diz filho de Deus. Como é que ele é filho de Deus? Ele está na casa de Zaqueu, que é um publicano, que é um bandido, que é um mercenário, que é um cobrador de impostos. Como que Jesus está aí? Mas mesmo assim, Jesus, ele não olha para a pessoa física, ele olha para a alma que existe dentro de você. Você pode sim ser falho, ser falha, mas o que Jesus quer é corrigir essa falha em você. Quando Jesus ele olha para você, ele não olha para essa carne, porque isso aqui não tem valor de nada. Isso daqui com o tempo passa. Eu estava assistindo um vídeo de uma autópsia das pessoas que morreram de Covid, e estava com 1 ano e 8 meses que essa pessoa tinha morrido, não tinha mais pele, não tinha, os nervos estavam secos, só ossos. Isso aqui não tem valor. O valor está aqui dentro, a tua alma. E é por isso que Jesus ele arriscou o título de filho de Deus para entrar na casa de um pecador, porque ele vai dizer que ele veio para aqueles que precisam da salvação, e é por isso que ele entrou na casa de Zaqueu. Deixa eu te falar, existem pessoas de dentro da tua casa que ainda não teve experiência com Jesus, mas esta pessoa vai ter experiência com Jesus, porque você já está garantido, você já é da fé, você já é de Deus, você já é do Senhor, mas a presença do Senhor vai alcançar a tua casa, a tua vida e a tua família, em nome de Jesus. Diga amém, diga graças a Deus. Se coloca de pé no seu lugar, por favor. Se coloca de pé no seu lugar, por favor. Ele tinha essas 3 impossibilidades. Ele tinha baixa estatura, ele era publicano e ele enfrentou a multidão. Quando você enfrenta as tuas dificuldades, o milagre chega na sua casa. Quando você bate de frente com as tuas impossibilidades, sem desistir, o milagre chega até você. Por que acontece de tanta gente estar na igreja e não viver o milagre? Por que acontece de tanta gente estar buscando, estar na igreja, mas não acontece, não vivencia? Eu não estou falando de milagre pequeno, não quero falar do sobrenatural, daquele negócio, daquele algo grande. Porque as pessoas estão na igreja,
mas não enfrentam as suas impossibilidades. Elas não enfrentam. Elas estão na igreja, mas na primeira dificuldade ela entrega os pontos. Ela desiste da fé. E não é para você desistir. Você não pode desistir da fé. Você não pode desistir na primeira dificuldade. Eu fico preocupado, às vezes sim, às vezes não, com o que vai ser, por exemplo, dos nossos filhos. Eu fico preocupado como é que essa nova geração, que está sendo criada, fazendo a sua própria vontade, vai viver. Eu fico sim preocupado. Porque nós estamos criando, e quando eu falo nós, é a humanidade, estão criando uns filhos frágeis, fazendo tudo o que eles querem, dando tudo o que eles querem, não ensinando a ouvir o não da vida. E quando ouvir o não, o primeiro não, de tão fragilizados que são, vai dar depressão, vai querer se matar, vai querer entregar, eu não aguento mais, porque eu não estou conseguindo fazer a tarefa. Pasmem. Nós precisamos ser pessoas da fé. Nós precisamos manter essa fé viva e ensinar que a quem nós pudermos ensinar que só vence aqueles que são da fé. Zaqueu enfrentou as suas 3 impossibilidades e o milagre chegou na sua casa. Quando você não desiste, quando você vai para cima, quando você insiste, você vivencia o milagre de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Você toma posse disso? Eu já estou na hora de encerrar, mas eu quero me despedir de você que está me acompanhando pela internet. Que Deus te abençoe, te aguardamos a qualquer dia a nos visitar até aqui. Que o Deus dos céus te guarde e que você vença na vida, em nome de Jesus. Tchau.